Olá, sejam todos bem-vindos ao Diário Esportivo, nesta segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018. Eu estou com as presenças do editor de esportes Ângelo Verotti e do repórter João Vitor Romoli. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer, Derek. Tudo certo, prazer estar aqui novamente. Maravilha, de volta aí ao comando do programa. Fui muito bem substituído pelo Anderson Fattori nessas segundas-feiras que estive de férias, mas estamos aí de volta para tocar o Diário Esportivo, para falar muito do esporte da região, também esporte nacional, esporte internacional. E vamos começar falando a respeito de Copa Paulista. A gente teve estamos tendo a rodada ainda, o São Caetano está em campo neste momento, inclusive contra a Atibaia, mas a gente teve São Bernardo e Santo André em campo no sábado. Um se deu bem, o outro mais ou menos. Começar falando a respeito do Santo André, Angelão. Vitória maiúscula do Santo André sobre o Audax, 3-0. E respira aliviado o Ramalhão. Na sexta-feira já o Paravan já mostrava uma certa confiança, né? Tava acreditando um pouco mais nessa equipe do Santo André, né? Mostrou no sábado mesmo perdendo um pênalti no começo, né? Que tinha condição. Um excelente resultado para o Santo André. Voltou para essa briga, né? Porque é um grupo ali que tá meio emboladão ali, né? Então foi uma boa participação do Santo André, um excelente resultado, volta para a briga. E agora nas próximas 3 rodadas aí vai ser legal agora, com esse começo do retorno aí. Vamos ver se o Santo André mantém esse ritmo, né? Com o Natan, com o Davi Ribeiro, que os caras conseguem manter o ritmo que estavam no comecinho, e o Santo André pode deslanchar, né, cara? É verdade, o Guilherme Garré entrou, deu um outro ritmo ao meio-campo ofensivo do Santo André. O David Ribeiro jogou muito bem pela ponta esquerda, o Frank pela direita. Vocês estão vendo as imagens aí, gentilmente cedidas pelo Rupp. Abraço ao Rupp aí, lá que fez a filmagem, transmissão do jogo lá no estádio Bruno Daniel. Aí o segundo gol do Frank, de uma bola cedida ali, ou assistenciada pelo Guilherme Garré. O segundo gol, então, do Santo André sobre o Audax na tela. E o terceiro gol, que foi aí já quase no fim do jogo, né? Mais uma trama ofensiva aí, que chegou até... aliás, esse aí, uma bela jogada do Alex Najib, né? Que foi derrubado, foi pênalti. E o David Ribeiro completou para as redes, 3-0 Santo André. O Audax, que é o próximo adversário do próprio Ramalhão no sábado, lá em Osasco. E a vitória é imprescindível, né, João, para os planos de classificação para a terceira fase. Precisa passar por esses 3 pontos sobre o Audax. É isso mesmo, a vitória é importantíssima do Santo André já nessa rodada, né? Agora pega o Audax novamente, então assim, tem a chance de aí abrir 6 pontos contra o Audax, né? Eu acho que tem grande chance de conseguir essa vitória. Principalmente agora com esse ataque, acho que encaixou, o Paravan achou ali o sistema com o Garré, o Natan, o Frank e o David Ribeiro, e ainda tem a opção do Matheus Santiago, né, no banco. Então, assim, é o que o Fattori já adiantava pra gente, né? A volta desses 3 jogadores ia agregar muito pro elenco do Santo André nessa sequência do campeonato. E eu concordo, eu acho que pelo menos na parte ofensiva é um time forte agora. Se encaixar mesmo, se o Paravan conseguir dar sequência para esse ataque, acho que pode dar frutos pro Santo André. A defesa já vinha sendo consistente na outra fase, aí nessas 2 primeiras rodadas dessa segunda fase deu algumas vaciladas ali, o PV, né? Mas agora parece que voltou, tomara que consiga dar sequência a esse ataque. O Natan eu acho muito bom jogador, tá emprestado pelo Corinthians, né? E o David Ribeiro nem se fala, né? Acho que tem um volume pelas pontas essencial, então assim, na Copa Paulista é difícil você achar assim, esse equilíbrio, né, entre a defesa e o ataque. E acho que o Santo André vai conseguir achar esse equilíbrio, principalmente agora que o Paravan conseguiu acertar esse ataque. Com certeza, informação colhida sábado lá no Bruno Daniel dá conta que o Natan, inclusive, deve compor o elenco na Série A2, um jogador que agradou a diretoria. O contrato dele com o Corinthians termina em fevereiro, então ele já está com aquela situação de poder acertar com uma outra equipe, então deve permanecer no Santo André para 2019. E o Santo André, que já tem aí alguns jogadores apalavrados, deve acertar com alguns em breve, né? Enfim, o Ramalhão já se preparando para a Série A2. A gente lembra, né? O Santo André foi rebaixado no Paulistão deste ano, vai disputar novamente a divisão de acesso, Angelão. Porque se o Santo André mantiver uma espinha dorsal, isso já ajuda muito, né? Para a comissão técnica no ano que vem, né? Então, excelente notícia do Natan. Então, que a diretoria traga nomes, alguns nomes experientes também, que você tem que dar aquela mesclada. Não adianta você pegar só jogador novo, né? Jogador que vem da base, dar aquela mesclada, formar uma espinha dorsal boa, e o time fazer uma boa campanha, pelo menos, né? No Paulista. Né? Sem dúvida. Então, o confronto contra o Audax, sábado, 15 horas, no José Liberati, lá em Osasco. Confronto direto, Santo André e Audax, né? O Santo André tem 3, o Audax tem 1. E é importantíssimo realmente que conquiste esses 3 pontos para encostar em Red Bull e Mirassol, que são os adversários diretos pela segunda vaga, primeira e segunda vaga aí do Grupo 5 da Copa Paulista. Certo?
falar agora um pouquinho também de São Bernardo. São Bernardo deixou a vitória escapar, Angelão. No último lance, praticamente, vencia de virada o Juventus por 2-1 na Javari no sábado, e um gol de cabeça do Portuga ali aos 47 do segundo tempo determinou o empate, que foi o primeiro ponto do São Bernardo nessa segunda fase, mas podiam ser 3 ali contra o adversário direto nessa luta. Podiam ser 3, o São Bernardo mostrou até chance de recuperação, né? Porque tomou um gol, conseguiu a virada, estava administrando bem. No último lance toma um gol de cabeça do Portuga, né? Toma um gol de cabeça do Portuga, acabou empatando. Resultado horroroso, vamos ser honestos. Um resultado horroroso. O Juventus numa equipe tão qualificada assim, o São Bernardo é muito mais forte. Mas o importante a Ferroviária distanciou, né? Goleou o Olímpia, foi o Olímpia, né? Goleou. A Ferroviária ganhou por 5-1, exatamente. 5-1, distanciou, já abriu 9 pontos, está garantida já. Sim. Então agora fica essa briga entre os 3 ali para conseguir esse resultado. Eu acho que o Santo André aqui na volta agora, no início do retorno em casa. São Bernardo. Desculpa, São Bernardo, não vai ter dificuldade para vencer. Acho que consegue um bom resultado. É claro, o Wilson Júnior saiu puto da vida, desculpa o termo, né? Saiu bravo por causa que deixou a arbitragem deixou correr cotovelada, sim. entrada violenta e acabou complicando. Então, mas o Santo André, acho que, desculpa, de novo, São Bernardo consegue um grande resultado em casa e garante classificação. Não, o que se esperava, pelo menos, pela campanha que o Santo André e São Caetano, que está jogando agora, fizeram na primeira fase, era muito complicado os times não passarem, né? Sim. Vai ser uma surpresa muito grande, principalmente o São Caetano, né? Que está na última lanterna do grupo, que está no último lugar do grupo. Se não passar, tudo que a gente falou, tudo que a gente viu, a preparação que a equipe fez, chega e não passa. Então o São Bernardo acho que está mesmo nesse nível também. Foi uma preparação longa, uma preparação boa, e a campanha que o time estava fazendo também, né? É verdade, o São Bernardo então tomou um gol logo no início, né? Até vou pedir pro Vicenzo repetir, principalmente o primeiro gol do Juventus. Não sei se a gente tem a origem do lance, mas logo no comecinho o Wilson Júnior reclama de uma entrada no Fernando no meio de campo e a bola sobra aí pro meio-campista. Aí, ó, esse lance, o Wilson Júnior reclama de falta. Começa de novo, Vicenzo, por favor. Aí no comecinho do lance, o Wilson Júnior reclama dessa entrada no Fernando aí no meio de campo. Maldosa, realmente uma entrada desproporcional, acredito. O lance segue, o juiz não deu nada, o lance segue. E aí acontece o primeiro gol do Juventus. Depois o São Bernardo conseguiu a virada, aí o Samuel fez o segundo gol, né? Pegando de primeira aí o gol que determinou a virada do São Bernardo. E no fim, aos 47, aí numa cobrança de escanteio, a qual o Wilson Júnior falou, né, que foi muito treinada pelo São Bernardo, o escanteio defensivo, acabou, infelizmente, sofrendo a igualdade. E agora enfrenta o Juventus novamente, né, recebe o moleque travesso 15 horas do sábado no estádio 1º de maio. E agora vamos ver o que vai acontecer com o São Bernardo, uma vitória imprescindível, depois pega o Olímpia e finaliza contra... quem que é o outro do grupo mesmo? Ferroviária, exatamente. Ferroviária que praticamente já está classificada, vamos aguardar. E vai pegar a Ferroviária lá, né? A Ferroviária é lá. Aqui, vai pegar exatamente. Lá. Então tem que se garantir contra Juventus e Olímpia, né, João? O que você acha? É isso, acho que o São Bernardo, da mesma forma que o Santo André, acho que tem totais condições de se classificar ainda. O grupo está embolado, né? A Ferroviária é a única que deslanchou, o Olímpia está com 4. E nesse jogo, um vacilo grande, né? O São Bernardo tem vacilado nessa segunda fase. Nós elogiamos muito o trabalho do Wilson Júnior, né? Desde que ele assumiu a equipe, ele faz um trabalho consistente, os jogadores gostam dele. Na primeira fase, por mais que tenha chegado em 4º lugar, foi um time que conseguiu jogar, né? O Wilson Júnior conseguiu comandar, ele alternou muitos jogadores. Agora tá tentando dar sequência, o Careca voltou nesse jogo, o Dogão tinha voltado no outro, então assim, são jogadores que estavam lesionados e ele tá tentando dar ritmo para esses jogadores. É difícil também numa competição como a Copa Paulista, que querendo ou não é rápida, você ter esses desfalques, aí você perde jogador, o nível cai um pouco da equipe, né? Mas eu acredito que o São Bernardo vai conseguir se recuperar, acho que tem totais condições de vencer a Juventus agora em casa. Destaco muito Samuel, acho muito bom jogador, apesar de ser muito jovem, né? Acho que o Wilson Júnior tem dado sequência para ele, acho que é uma boa aposta, pode render muitos frutos para o São Bernardo no futuro. E contra a Juventus, acho que tem grande chance de vencer e também encaminhar a classificação, né? Vamos ver o São Caetano também hoje para ver se realmente os 3 vão ter essas condições, porque seria uma decepção, acho que qualquer um deles ficar fora, né? Verdade, dando uma olhadinha aqui no placar ao vivo, São Caetano e Atibaia empatam por 0-0 lá em Indaiatuba, né? Um resultado ruim para o São Caetano. Se empatar, por exemplo, a situação do grupo fica o Atibaia, líder com 5 pontos, Votuporanguense com 4, Rio Claro com 3, São Caetano com 2 na lanterna. Lembrando que São Caetano agora faz 2 jogos em casa, aliás, tem 2 jogos em casa, né? No retorno dessa primeira fase, importantíssimo vencer esses 2 jogos em casa. O próximo jogo é contra Votuporanguense fora, depois faz 2 em casa, finaliza justamente
É isso, né? O grande erro do São Caetano, acho que foi aquele resultado contra o Votuporanguense que ninguém esperava, né? Verdade. Esperavam tomar um 1-0 aqui, São Caetano com um ritmo que vinha invencibilidade de 13 jogos. Vai e perde um resultado pro Voto. Ninguém imaginava isso. Complicou bastante, tanto que o Pintado estava muito bravo mesmo com a situação. Cobrou muito a equipe depois na quinta e na sexta-feira. E vamos ver se o São Caetano consegue fazer um golzinho, pelo menos, nem que seja ganhar por 1-0, né? É o que falam, 0-0 para conseguir os 3 pontos, é o que mais importa agora, né? Com certeza. Vamos seguir com o Diário Esportivo. Se pintar gol, a gente avisa. Só corrigindo, o próximo jogo é contra o Atibaia em casa, e depois Votuporanguense fora, e depois finaliza contra o Rio Claro no estádio Anacleto Campanella. Tá certo? Então, finalizado o assunto Copa Paulista, ainda falando sobre o futebol regional, dá uma notícia sobre o Esporte Clube São Bernardo, o Cachorrão, né, que o ano que vem vai disputar o Campeonato Paulista da Série A3, acertou com o técnico Tuca Guimarães, inclusive a gente vai trazer uma matéria com ele na edição desta terça-feira do Impresso e também do dgbc.com.br. Acompanhe lá que a gente vai trazer tudo a respeito disso. Tuca Guimarães, um técnico, apesar de jovem, 45 anos só, mas com passagens importantes, interessantes, né, João? Foi campeão paulista da Série A3 ano passado pelo Nacional. Como você mesmo lembrou, né, quando a gente conversava sobre isso, treinou o Figueirense, né? Ou seja, não é qualquer um. Não é qualquer um. O Exceção Verdade apostou no Ricardo Costa, né, nessa temporada. Acho que já sobe um pouco o nível com o Tuca Guimarães. O time tem uma ambição aí, né, de conquistar aí o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista. É um projeto grande que tem o Exceção Bernardo, e acho que com o Tuca Guimarães, acho que provavelmente vão vir jogadores também, né? Virão jogadores aí com nome. Então acho que tem tudo para fazer uma temporada no ano que vem ótima. Tem qualidade tem conceitos, né? Tem projetos para isso, né? Vamos ver se vai conseguir fazer, como o Água Santa conseguiu, né? Acho que o Água Santa vira inspiração para todos os times assim que querem evoluir na região, né? E acho que o EC tem todas as condições. Vamos ver o Tuca Guimarães, acho que tem que deixar trabalhar também, né? Vai começar o trabalho agora, não adianta também chegar lá na temporada que vem e fazer a mesma coisa que o próprio Água Santa fez esse ano, né? Tinha um Jorginho, foi lá 5 jogos, o Jorginho foi mal, demitiu o Jorginho. Então, assim, não é assim, tem que ver o trabalho, tem que saber que o cara está começando o trabalho agora, tem que dar tempo para ele e esperar. Acho que o projeto também não adianta, se o projeto não dar certo ano que vem, desistir. Acho que tem que continuar, bater nessa tecla, que uma hora vai conseguir, né? Não adianta achar que tem que ser agora, que tem que ser no tempo que quer, que o dinheiro resolve tudo, né? Acho que o tempo vai dizer se o EC vai conseguir repetir essa história da Água Santa, se vai conseguir subir para a Série A2, para a Série A1, mas pelo menos no projeto é bom ver os times da região tendo essa ambição, né? É verdade. O Esporte Clube São Bernardo aí, do presidente Felipinho Cheide, o Gigio Sareto, o Roberto Chivartes, são pessoas que estão comprometidas a profissionalizar esse Esporte Clube São Bernardo. Vamos esperar aí os próximos capítulos do Cachorrão. Falar um pouquinho agora de Campeonato Brasileiro, né, Angelão? Tivemos clássico no sábado, São Paulo 0, Palmeiras 2. Palmeiras líder isolado do Campeonato Brasileiro, Angelão. Nada surpreende, né? O Palmeiras é o que a gente sempre repete aqui. É um time com elenco qualificadíssimo. Substituiu, tira Marcos Rocha, entra um que é melhor ainda. Então o Palmeiras, você não tem como parar esse Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras na Copa do Brasil, ele acabou bobeando, eu achei. Só não vai levar, acho que os 3 títulos do ano, porque ele deu uma bobeada contra o Cruzeiro. Mas olha, Brasileiro e Libertadores, não vejo time para tirar o Palmeiras. E o Mundial? Mesmo esse Boca Juniors que está aí, que passou agora contra o Cruzeiro, não segura o Palmeiras. Então eu acho que o Palmeiras ele é favoritíssimo nas 2 competições, na Libertadores e no Brasileiro. Agora acho que a tendência agora é abrir vantagem, são 10 jogos para o final ainda. Então o Palmeiras vai abrir muita vantagem ainda. Dificilmente São Paulo, o Inter e o Flamengo estão ali em cima, vão conseguir encostar. Acho que não tem mais condição. Mesmo São Paulo, que o torcedor está muito bravo com o resultado do final de semana, né? São Paulo era líder, chegou a ter vantagem, uma boa vantagem na liderança, já acabou caindo para o 4º lugar. Acho até que São Paulo corre o risco de ficar fora desse... Coisa que eu não imaginava, ficar fora já da zona da Libertadores. Entendeu? Porque vai abater o elenco, quer queira, quer não. Você perdeu uma liderança, é o único campeonato que o São Paulo está disputando, e o time cai fora da zona de Libertadores, daqui a pouco pode cair. Eu acho que vai bater o elenco. Então o Aguirre vai ter muito trabalho ali. E o Palmeiras não. O Palmeiras eu acho que o Felipão já mostrou, a gente sabe que tem potencial, independentemente do resultado na Copa do Mundo de 2014. O Felipão deu um título mundial para o Brasil também. Os títulos conquistou pelo Palmeiras, pelo Grêmio. É um treinador vitorioso. Então, o Felipão está com ele qualificado, é um treinador que tem experiência e deve levar esse Palmeiras, eu acho que os 2 títulos agora da Libertadores e do Brasileiro. Falando primeiro sobre o São Paulo, João,
tomar 2 gols da forma como foram, 2 gols de cabeça de jogadores praticamente livres, né? Tanto o Gustavo Gomes quanto o Daverson no segundo gol praticamente livres dentro da área, mostram que o São Paulo talvez tenha ainda alguns problemas defensivos que não vinha apresentando, principalmente com o Arboleda, né? É muito questionável o porquê do Aguirre ter escalado o Rodrigo Caio improvisado pela lateral, né? Quando ele tinha talvez outras opções. Depois ele recuou o Bruno Pérez e colocou o Everton em campo, que talvez devesse ter sido a escalação inicial do São Paulo. Enfim, o Aguirre talvez ousou e causou, né? É exatamente isso, né? Eu acho que errou o Aguirre. Não... Acho que a escalação do Rodrigo Caio como ali um lateral e o Bruno Pérez adiantado foi totalmente equivocada. Devia ter entrado já com o Everton no jogo. Não sei se o Everton tinha condições, né, de jogar a partida inteira, mas pelo menos começar com ele, né? Eu acho que o time completo, fazia tempo que o São Paulo não jogava com um time completo, né? E apostar em um jogador improvisado, em um clássico que pode decidir a liderança do campeonato, né? Acho que é ousar demais e o São Paulo já não estava, já estava caindo de rendimento, né? Já vinha de 3 empates, então assim, apostar em um clássico que vale a liderança, eu acho que foi um risco que ele correu e o risco que ele correu foi levar 2 gols, né? O Palmeiras soube aproveitar muito bem, o Sidão bobeou novamente em um lance quase que ele entregou, né? A paçoca. Ali o Palmeiras também reclamou que foi prejudicado da arbitragem. Sim. Novamente, que o Sidão tocou fora da área com a mão, né? E o Palmeiras é o que o Angelão falou, né? Eu acho que o Felipão ele soube acertar o time titular e o time reserva, ele soube dar um equilíbrio para as 2 equipes. Eu vejo muita gente falando que a zaga reserva do Palmeiras é melhor até que a titular, né? Mas aí eu até penso que se você colocar a zaga titular a zaga reserva na zaga titular, vai faltar esse equilíbrio que o Felipão achou, entendeu? Aí eu acho que vai voltar aquilo que estava tendo novamente com o Roger Machado. Então acho que o Felipão achou esse equilíbrio, deu confiança pro próprio Daverson, né? O Daverson, a gente brinca que ele é ruim de bola, ele é mesmo, mas assim, pelo menos ele está se esforçando, né? Então assim, o Palmeiras está bem unido, eu acho que isso é importante para uma equipe. Me surpreende a campanha, eu acho que, principalmente no Brasileiro, eu achava que não iria conseguir chegar à liderança. A Libertadores acho que chega longe, mas agora no Brasileiro acho que vai ser difícil tirar mesmo. E o São Paulo tem que abrir o olho, né? Porque o Flamengo já ultrapassou o Grêmio. Olha lá o lance do Sidão, ó. É isso. Deu uma bobeada, foi nada, né? Eu achei que o Daverson atrapalhou a reposição de bola. Você achou? Eu achei. Claro, ele muda a rota dele para passar exatamente pelo lado do Sidão. Eu teria paralisado a jogada, honestamente, teria paralisado a jogada se fosse árbitro. Então, mas se ele deixou seguir, ele deveria ter marcado a falta do Sidão, que foi com a mão fora da área, certo? Com certeza. Um lance para variar polêmico. Contemporizou, né? É verdade. Porque com certeza o Daverson atrapalha a reposição de bola. Na transmissão, inclusive, falaram que na visão periférica o Sidão teria se assustado. Enfim, eu não sei até que ponto isso realmente contribuiu para esse erro, né? Mas realmente um erro crasso. Mais um do Sidão que já tinha falhado no primeiro turno e agora, não que tenha contribuído diretamente para a derrota, mas poderia ter causado um dano maior ao São Paulo. Falando agora a respeito do Corinthians, né, Angelão? Que optou por jogar com o time titular, né? Jair Ventura optou por utilizar os titulares, mesmo com o primeiro jogo da final da Copa do Brasil acontecendo neste meio de semana, mas levou um sacode do Flamengo, 3-0 em plena arena. O Paquetá fez um grande jogo pelo Flamengo, né? Um grande nome do Flamengo, não tem jeito. E o Corinthians, acho que, para falar a verdade, acho que o Jair Ventura fez bem, tem que pôr o time titular para jogar. O Corinthians vem numa sequência que ele está precisando acertar esse time, né? Com um treinador novo, então ele tem que colocar o time para jogar. O Corinthians não mostrou nada praticamente nesse jogo, não tem jeito, o Flamengo dominou. Assim como na Copa do Brasil, no primeiro jogo, principalmente no Rio de Janeiro, o Flamengo também deu as cartas, mas não conseguiu fazer gol. Dessa vez o Flamengo conseguiu, o Paquetá numa noite inspiradíssima, mas acho que isso aí não interfere muito pro Corinthians. O Corinthians, o foco é na Copa do Brasil, o Corinthians ele parece que consegue se desligar de cada competição, isso aí eu já venho reparando já faz um tempo. Então, passou o brasileiro, perdeu, é Copa do Brasil que importa, porque o que não é a final e está valendo um prêmio milionário, né? Então é o que importa mesmo. Eu acho que o Corinthians vai ter muita dificuldade contra o Cruzeiro. Se você comparar elenco por elenco, o Corinthians fica bem abaixo, o nível é muito abaixo. Mas se o Corinthians conseguir se acertar e fizer o que aconteceu com o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, tem toda a chance de levar o título. Sim. Eu colocaria agora como 60% pelo menos para o Cruzeiro, 40% para o Corinthians essa final da Copa do Brasil. Mas que há a chance do Corinthians surpreender e levar esse título? Mas o Corinthians foi muito mal na sexta-feira, peca ainda, o Fagner faz uma falta, quer ver se consegue recuperar ele para jogar agora no meio da semana.
E um elenco limitado, você ainda perde um Fagner que é o melhor, né, que está na Copa do Mundo, tudo. Complica mesmo pro Corinthians, né? Devidas às proporções, talvez a torcida do Corinthians não goste muito da comparação, mas lembra muito aquele Palmeiras de 2012, né, João? Que conseguiu desligar tanto do Campeonato Brasileiro que foi rebaixado, mas foi campeão da Copa do Brasil, né? É isso, mas tem que abrir o olho, né? Tá a 6 pontos da zona de rebaixamento, o Corinthians. A tabela na aí, tela, né? 5, né? Tá 5, porque Tá 5, é verdade. E pode ficar mais, né? Pode ficar menos, porque o Vasco não jogou ainda, nem o Ceará, né? É isso. Então, assim, tem que abrir muito o olho o Corinthians, o Campeonato Brasileiro, a gente sabe, meu. Uma rodada, 2 rodadas, você já tá lá embaixo. A gente vê o Santos, tava lá embaixo, outro dia já tá em 7º. Então, assim, muda muito rápido. A gente pensa que é rápido atingir os 45 pontos, só que o Corinthians já tá com 35, mas tem muita dificuldade. Então, assim, é óbvio, tem que apostar todas as fichas na Copa do Brasil. Como o Angelo falou, é um prêmio milionário, 50 milhões, vai ajudar muito o Corinthians a pagar as dívidas, a também se reforçar para a próxima temporada. O André já falou isso. E eu vejo o Corinthians com muita chance de ganhar o título. Mesmo, se a gente for avaliar elenco, claro, o Cruzeiro é um time muito melhor do que o Corinthians, na minha opinião. Mas eu acho que o Corinthians gosta desses jogos, né? Vai decidir em casa também. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem grande chance. Pra mim, eu acho que ganha a Copa do Brasil, o Corinthians. Mas é claro, se esquecer do Campeonato Brasileiro, acontece igual o Palmeiras de 2012 E o título de Copa do Brasil não vale de nada se for ver no ano que vem, né? Você jogar uma Série B, Libertadores jogando a Série B. É muito ruim, né? A Série B mancha muito a história de um clube, a gente sabe disso. Por mais que quando já tenha passado por lá, o Palmeiras foi a 2ª vez em 2012, então assim, o Vasco, por exemplo, foi a 3ª ou 4ª vez, né, caindo. Então assim, mancha a história do clube, a gente sabe disso. O título não passa por cima de um rebaixamento, né? É verdade. E o Santos, Angelão? Aliás, como é que a gente pode dizer, né? O João mesmo disse uma palavra, surpreendente, né? Não, é surpreendente o Santos. O Cuca, ele faz um grande trabalho, né? Não tem como a gente falar. O Cuca fez um grande trabalho no São Caetano, eu lembro, ele veio salvou o time de um rebaixamento aqui. A diretoria tinha falado que talvez ficasse com ele na temporada seguinte, acabou não acertando, acabou não ficando. No Palmeiras, o próprio título do brasileiro, né? Depois acabou não dando certo na sequência quando ele voltou. Fluminense 2009, salvou do rebaixamento. Mas ele é um treinador que sabe trabalhar a equipe, ele recuperou esse Santos. O Santos estava num momento muito conturbado, principalmente politicamente, né? Não sei até que ponto isso aí poderia estar influenciando também no rendimento ali, não dos jogadores, mas assim, o clima não fica legal, né? Mas agora com essa situação resolvida com a presidência do presidente, eu acho que dá mais tranquilidade. Ele está brigando agora para o Rodrigo não ir para a seleção sub-20, né? O Cuca está esperando para ver se ele consegue ficar. O Santos tem conseguido bons resultados. Eu achei que a vitória ali foi uma vitória simples, ali, necessária. Foi, vencer por 6-0, deu certo, legal. E o Santos tende a crescer, tem chance de chegar na zona de Libertadores, eu acho ainda. São 10 jogos pela frente. Com os nomes que nem o Gonzalez, né? Gonzalez, não, como chama? O Sanches? O Denis, não, Denis. Derlis Gonzalez. O Denis Gonzalez. Deu outro ritmo para a equipe. O próprio Sanches também mostrou que veio. No futebol brasileiro, normalmente os jogadores sul-americanos não davam muito certo, mas agora estão vindo, estão dando resultado. Até por causa do nível dos jogadores brasileiros, né? Então, o Sanches acertou um belo chute aí, na verdade, contou muito com o desvio, né? No zagueiro que matou o goleiro. Mas foi o suficiente, como você disse, 6-0. Foi um 6-0. E é o que importa, né? O que conta é isso. No final, se for ganhando de 6-0, no final, vai somando os 3 pontos e pronto, pode ser campeão. Mas o Cuca deu uma recuperada no Santos. Tem agora a chance do Renato, né, que está fazendo dupla função, está como executivo de futebol, jogar no Clássico contra o Corinthians, né? Por causa de falta de jogador, por causa de suspensão de jogador. Então você vê como é que está o nível do futebol brasileiro. Você vai recorrer a um cara que é um cara experiente, é óbvio, já ganhou muitas vezes o Corinthians, muitos títulos, mas está numa outra função e vai vir jogar de novo para poder ajudar o time, né? Verdade, ele já entrou no segundo tempo, né, nesse jogo contra o Vitória e agora deve ser titular contra o Corinthians, um Corinthians que a gente nem sabe como vem, né, porque com certeza vai estar com foco total na Copa do Brasil. O que você acha do Santos? O que você achou dessa vitória, João? A vitória é importante, né, contra o Vitória, né? Acho que era necessário os 3 pontos, principalmente porque o Atlético Mineiro perdeu, né? Então, assim, agora diminuiu a diferença, está com 6 pontos de distância aí do G6
E mesmo ficando em sétimo, acho que o Santos também tem chances, né, de classificação, porque assim, se um brasileiro ganha Libertadores ou ganha Sul-Americana, ele já pega essa vaga, né? Então acho que o Cuca soube colocar isso na cabeça dos jogadores. O próprio Sanches, igual o Angelão falou, vem me surpreendendo muito. Eu não esperava esse futebol do Sanches. Ele mudou muito o patamar do Santos, na minha opinião, daquele meio campo, né? O time joga com o Alisson, com o Pituca e com o Sanches. Então, assim, acho que é um jogador importantíssimo. Acho que até o Gabriel, ele tá ajudando muito o Gabriel nessa função de centroavante. O Gabriel que virou artilheiro do Campeonato Brasileiro. Acho que muitos desses gols do Gabriel teve importância ali, teve participação do Sanches, né? O Cuca soube aproveitar o jogador, o Bryan Ruiz nem tanto, né? A gente vê, o Cuca já deixa ele mais no banco, nem joga muito. Mas acho que o Santos vai se manter ali até o fim do campeonato, vai brigar ali com o Atlético Mineiro por essa sexta vaga e é bem capaz que chega, porque o Cuca, como o Ângelo bem disse, né? Consegue fazer essas reações extraordinárias no time que ele passa. Verdade. E agora aguardar, né? Vamos ver então, esse meio de semana não tem Campeonato Brasileiro, mas temos o primeiro confronto da final da Copa do Brasil, 21h45 da quarta, né, Ângelo? Isso, lá no Mineirão. E temos Seleção Brasileira essa semana, sexta-feira, né, Angelão? Sexta-feira pega a Argentina, né, o primeiro jogo, depois vai pegar a Arábia Saudita. Aqueles testes pro Tite que eu acho que são fundamentais. Tem que testar muito jogadores mesmo, preparar a equipe para a Copa América do ano que vem, né, com foco na Copa América. Então, com algumas peças que já estão saindo, que estão ficando mais velhas, até que não podem não estar na Copa do Mundo do Catar. Então, acho que o Brasil deve ter uma certa dificuldade contra a Argentina. Contra a Arábia deve ser um passeio, né? Como sempre, contra os times árabes, normalmente o Brasil passeia. Contra a Argentina pode ser um trabalho um pouco mais... Deve ter um pouco mais de trabalho, já que a Argentina também não levou os principais nomes, também acabou não levando. Mas é um jogo bom, como sempre, aquela rivalidade sul-americana, né? Mas eu acho que sem também grande estardalhaço. Lembrando que o Everton, né, atacante do Grêmio, foi desconvocado, ele se machucou no jogo do Grêmio de sábado à noite contra o Bahia. Para o lugar dele foi o Lucas Moura, meia do Paris Saint-Germain. Vamos esperar, né, o que vai dar essa seleção brasileira. João, o que você acha? Acho que o Tite está tentando encontrar aí substitutos, né, dos jogadores mais velhos, né, para a Copa do Mundo. Está fazendo uma transição, querendo ou não, aos poucos, né? Acho que o Lucas é um bom nome. Há tempos que ele estava tentando essa vaga, né? É claro, quando ele jogava no PSG era muito difícil. Eu falei do Paris Saint-Germain, né? Me tá desculpa, ele está no Tottenham. Está no Tottenham, está jogando bem no campeonato inglês, aliás. Recentemente fez 2 belos gols contra o Manchester United. Para mim é um bom jogador. O Everton também está se destacando muito no futebol brasileiro, né? Até desconfiei na hora que ele se lesionou, porque o Grêmio estava com medo de mandar ele para a seleção. Já tinha pedido para ele ficar, né? Igual o Fagner no Corinthians, quando o Flamengo brigou lá, ficou bravo. Eu desconfiei nessa lesão do Everton, mas parece que se lesionou mesmo. Mas o Lucas é um bom substituto. O Brasil vai com um time totalmente forte, né, para esses amistosos. Com a Argentina, acho que até vai ter certa facilidade, por mais que seja um clássico, porque não vai ter os principais jogadores, como o Angelo disse, não vai ter Messi, não vai ter Di Maria, então a defesa argentina também já não é tudo isso, né? Sem esses jogadores, acho que o Brasil tem mais facilidade ainda. É isso aí, então sexta-feira, Brasil e Argentina, um clássico, né, do futebol mundial, 15 horas, né? 15 horas, isso, e na terça-feira que vem contra a Arábia Saudita às 15 horas também. É isso aí, jogos que acabaram desfalcando um pouco os clubes daqui e de fora também, mas principalmente daqui, né, em meio a finais de Copa do Brasil, Libertadores, o Arrascaeta, que foi convocado por Uruguai e vai desfalcar contra o Corinthians, enfim, uma bagunça, né? Aquele padrão Brasil FIFA, que é aquela bagunça, né? Vamos então aguardar o que vem desses amistosos. Encerrar o programa de hoje falando sobre Fórmula 1, né, Angelão? A gente teve o Grande Prêmio de Suzuka neste fim de semana, Grande Prêmio do Japão em Suzuka, vitória do Lewis Hamilton, que pode ser campeão já na próxima corrida nos Estados Unidos, abriu aí uma boa vantagem sobre o Vettel, que terminou em sexto, se eu não me engano, Isso que mesmo. se equivocou, né, tentou fazer uma ultrapassagem forçada ali, acabou batendo, ficou em sexto quando fazia uma boa corrida de recuperação, e agora o Hamilton está com uma mão e alguns dedos já no troféu. Já colocou a mão no troféu, dificilmente o Vettel vai ter condição. Foi o que falaram, depois da vitória do Hamilton na casa da Ferrari, parece que deu uma certa batida, em Monza, deu uma certa batida no Vettel, né? Porque ele, a partir daí, e ele começou, e são erros bobos, né? Eu acho que ele chegou a criticar nessa corrida agora, falando que a culpa não foi dele na ultrapassagem, mas a culpa foi dele ali, foi ele que tentou forçar a barra, acabou girando, foi cair para 19º lugar e acabou deixando na mão do Hamilton para vencer. E quanto à polêmica que deu também, que na semana passada já que tinha falado da história do jogo de equipe, né? Eu sou totalmente favorável ao jogo de equipe. Eu
Eu acho que as montadoras investem muito ali, as equipes investem muito para conseguir os resultados, não só do Mundial de Pilotos, mas do Mundial de Construtores, principalmente com construtores também, né? Que é importantíssimo para eles. E eu acho que um tem que ajudar o outro. É aquele negócio, é uma equipe e pronto, não importa. Eles estão jogando a favor da Mercedes, né, na situação, né? Então, se um vai abrir para o outro passar, eu acho que não é super legal, mas também não é aquele negócio absurdo. Eu acho que é válido. Tem situações e situações, né? O brasileiro fica muito amargurado porque lembra daquela ultrapassagem do Schumacher em cima do Rubinho na Áustria. Quando o Rubinho fez uma grande corrida e deixou o Schumacher passar na última curva, ele até confessou que fez de propósito a última curva, ele veio desobedecendo a Ferrari, deixou para o fim mesmo para expor uma situação que ele não estava feliz, não ficou confortável. Enfim, naquela situação nem valia tanto assim, o Schumacher já estava muito à frente no campeonato. Enfim. Não havia necessidade. Exatamente. Né? Agora é uma outra situação. Tudo bem, o cenário hoje, o Vettel já está muito atrás e, de fato, se ele ficar mais de 8 pontos atrás do Hamilton nesse Grande Prêmio dos Estados Unidos, Lewis Hamilton campeão novamente, mas a gente espera que não, né? Até porque na sequência vem o Grande Prêmio do Brasil, né? Aliás, tem México, Brasil e depois Abu Dhabi. Acho que é essa a ordem, né? Então a gente espera que a decisão fique para o Brasil, obviamente, é muito mais legal, né? Um grande prêmio muito mais animado. De qualquer maneira, vamos ver no que vai dar. O ritmo que está indo, eu acho que dificilmente vai chegar no Brasil com indefinido, Derek. Eu acho que chega no Brasil já com Hamilton pentacampeão e o Vettel tentando entender o que aconteceu, né? Porque ele veio numa fase muito bem. Muitos erros da própria Ferrari também. Também, erros de estratégia também, que acabaram complicando. E o Hamilton não quer saber e está aproveitando, né? Então, são 2 vitórias seguidas agora, depois da polêmica, né? Sim. Foi aquela vitória agora essa, então o Hamilton já está com a mão na taça já. Com certeza. Bom, destaques finais do Diário Esportivo de hoje, começando por você, João. Esperar o resultado do São Caetano, né? Para ver se o time vai conseguir essa reação que o Pintado tanto espera. Tá 0-0, tá? Já tá no segundo tempo já. Atibaia é líder daí do grupo. É importante essa vitória aí contra o Atibaia para vir tranquilo aí para São Caetano no próximo jogo. Ângelo? E o torcedor do Corinthians, para se tiver o Corinthians na quarta-feira, né? Nem que seja daqui à distância, né? Os que não vão poder ir. O Corinthians acho que tem chance, mas eu vejo o Cruzeiro, como eu falei, com pelo menos 60% de capacidade ali de levar a vitória, ter a vitória. A não ser que o Corinthians jogue muito fechado mesmo, consiga segurar, que nem fez contra o Flamengo no Rio de Janeiro, que foi uma pressão insuportável durante os 90 minutos. Se conseguir suportar e para decidir aqui em casa, tem mais chance. Mas também se tomar 1 ou 2 gols ali, aí complica muito para conseguir reverter aqui no Itaquera, né? É verdade. Bom, destaque final para essa segunda, todo mundo de ressaca aí pós-eleição, né? Alguns candidatos do esporte conseguiram se dar bem, né? A Leila, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, se elegeu lá no Distrito Federal como senadora, né? Se eu não me engano. Isso mesmo, a primeira senadora mulher do Distrito Federal. Do Distrito Federal, enfim, uma grande conquista para as mulheres e para o esporte, sem dúvida nenhuma. Quem mais? O Cajuru, né, comentarista esportivo, né, por tantos anos aí na nossa TV aberta, se elegeu em Goiás, né? Como senador também, estava como vereador, agora virou senador. Exatamente. E algumas decepções, né? Quer dizer, acho que não dá para dizer que a Mauro Rimage foi uma decepção, porque 2 milhões de votos numa primeira vez na política é significante. E com certeza ela ficou aí na 5ª colocação, se eu não me engano, na corrida pelo Senado aqui por São Paulo, né? E enfim... O Marcelinho não conseguiu. O Marcelinho Carioca, não foi para deputado, perdeu mais uma vez, a Ademir da Guia perdeu. Enfim, os nomes do esporte acho que podia estar aqui mesmo para a Leila, né? A Leila do vôlei, que sempre fez uma grande campanha com a seleção brasileira. Ela foi 2 vezes medalha de bronze na Olimpíada, tem 3 Grand Prix de vôlei. Então foi uma grande jogadora e agora eu espero que ela faça bonito também ali no Senado, né? É verdade. Boa sorte a todos que foram eleitos. Acho que a gente pode destacar o ex-presidente do São Bernardo, né? Luiz Fernando Teixeira, reeleito a deputado estadual, né? Isso também. Com certeza, um abraço para o presidente Luiz Fernando, já figura presente aqui no nosso Diário Esportivo. Então é isso, né? Acho que o Diário Esportivo fica por aqui. Uma boa semana a todos. Segunda-feira que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do Brasil e do mundo. Continue interagindo conosco pelas redes sociais. O nosso Instagram é @esportesdgbc. O nosso e-mail diarioesportivo@dgbc.com.br. Nosso Facebook, né? facebook.com/jornaldgbc. E é isso aí. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Uma boa semana a todos. Valeu!